Olá, meu nome é Gisele Peckman, eu tenho esclerose múltipla, uma doença rara. Agora, esse ano, em 2025, completando 30 anos. Isso mesmo. E dessa interação com a esclerose múltipla, nasceu a revista Raros. A revista Raros nada mais é do que tentar desmistificar um pouco uma doença. Eu lembro que, assim, estou falando de 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, quando você recebia um diagnóstico, você automaticamente vai para onde? Para o Google. E muitas vezes as notícias que você tem do Google não são as melhores. São notícias que a pessoa pode morrer, coisas assim que não são verdades na esclerose múltipla. Então, assim, a Haros nasceu de uma vontade muito grande de mostrar para as pessoas que a vida continua. A esclerose múltipla é uma doença de jovens. Então, são pessoas entre 20, 18, 20, 30 e poucos anos que têm esse diagnóstico. Obviamente que toda regra tem sua exceção e que ultimamente a gente está tendo diagnósticos mais velhos, né? Pessoas mais com 40, 50 anos. Mas o normal são pessoas jovens. Então, essas pessoas jovens, elas são pessoas que são mais ativas na internet, são mais ativas na mídia social e muito fáceis de ser influenciadas por notícias muitas vezes não verdadeiras. Então a Raros surgiu com a ideia o seguinte: quando você fosse procurar no Google a palavra esclerose múltipla, você iria para a revista Raros, pela esclerose múltipla. E daí você ia ver a vida de pessoas que já estão com isso, que já estão convivendo, que já estão tomando medicação, que já tem sequelas ou que não tem sequelas, ou que viraram atletas, que viraram atores, que viraram profissionais e que a vida continua. Entende? Eu sei que não é uma doença fácil. Eu sei que é uma doença progressiva. Mas cada um vai ter a sua história. Então a Haros, ela nasceu dessa vontade de mostrar para as pessoas mais jovens e recém-diagnosticadas que a vida continua. Que você vai estudar, que você vai trabalhar, que você vai namorar, que você vai casar e que todos os seus desejos ainda vão continuar sendo realizados. Talvez de uma maneira diferente. Porque eu digo que há 30 anos atrás, ninguém nunca mencionou a palavra deficiência para mim. Ninguém falou, olha, existe uma chance de você ficar deficiente. Não aconteceu isso. Então eu tive o tempo de amadurecer e entender isso. Hoje, a Haros, ela não se limita mais à esclerose múltipla. Isso foi uma coisa que eu, Gisele, como jornalista, no começo não me sentia muito à vontade. Porque eu venho do jornalismo de entretenimento, do jornalismo de agronegócio. De repente, eu caio para falar sobre o jornalismo científico, que era uma coisa nova para mim também. Obviamente, falar de esclerose múltipla para mim é fácil. Agora, das outras doenças, não só era mais difícil, como eu não tinha as ferramentas para falar das outras. Então, como é que eu comecei? Eu falei, gente, tá faltando alguma coisa a mais para raros. Eu acho que eu tô lidando com uma doença rara, que é a esclerose, que, assim, os números que são 40 mil pessoas diagnosticadas no Brasil, hoje em dia, óbvio que são mais. Eu preciso ajudar mais gente. Então, tá. Então, eu fui para a primeira doença irmã, doença parente da esclerose múltipla, foi a neuromielite óptica. Então, a gente começou a falar de neuromielite, abraçar a causa. Com a neuromielite, eu comecei a lidar com pessoas com baixa visão. E daí me criou uma outra urgência. Se eu tenho a revista Raros escrita, como é que eu quero que as pessoas com baixa visão tenham acesso a isso? Como é que eu estou entrevistando elas e não estou dando acesso? Aí a Raros foi para o Spotify. Então, hoje em dia, a Raros está em áudio também. Então, depois da neuromielite óptica, eu tive AMI, eu tive outras doenças raras, além da AMI, esclerose, ELA. Eu acho que o público de ELA, de esclerose lateral amiotrófica, me trouxe uma outra visão de tudo isso. Me trouxe um senso de urgência maior. Que eu acho que, assim, eu tinha essa coisa de modernidade, de mostrar o que estava acontecendo, por causa dos jovens da Raros,
Mas de repente eu tive a sensação de urgência do pessoal de ela, que precisava falar, que precisava mostrar o que está acontecendo. E nesse meio do caminho eu conheci outras doenças. Então, assim, a síndrome de pós-poliomielite foi uma doença que a gente tratou na Raros, que foi muito interessante, porque assim, a gente voltou a falar de vacina, a gente voltou a falar de poliomielite, a gente está falando com o público jovem. Então, meu público jovem tinha gente que não conhecia poliomielite. Então, assim, foi uma revista muito bacana. Então, assim, cada mês, cada doença nova que eu trago, ou doença que eu repito, porque muitas vezes as informações têm que ser repetidas para elas poderem ser compreendidas. Então, assim, eu acho que a Raros virou algo satisfatório, mas é uma satisfação, assim, que vai além do ego, entende? É algo que você sente que você pode estar ajudando alguém. Então, assim, pra mim, eu vou atrás dos médicos. Então, assim, eu tive a edição especial de ela, que eu já mencionei, que pra mim foi uma das edições mais especiais que eu tive. Eu tive uma comoção de médicos, de pacientes, de cuidadores, de família, que foi, assim, emocionante. Eu não vou negar. A Raros, hoje em dia, ela hoje abraça todo mundo. E eu não considero ninguém o meu competidor. Eu acho que todo mundo agrega. Então, assim, hoje em dia, qualquer doença que é uma doença rara, ela tá agregando, entende? O papel, eu vou bater nessa tecla várias vezes. Se eu puder que a pessoa, em vez de procurar a doença no Google, ela vai ver a vida da pessoa que está vivendo na Raros, missão cumprida. Porque ali eu tenho os médicos especialistas falando de um diagnóstico, falando dos sintomas, tem uma pessoa que vive falando. Então eu tive pessoal de pós-pólio falando como é, quais são as sequelas, como foi. Eu tenho pessoal de ELA, como foi o diagnóstico. Pessoal de NMO lutando para ter uma medicação. Então assim, você vai vendo toda essa movimentação na Raros, é muito bacana. Disso surgiu um podcast no meio corporativo. Então a Raros, a revista, tem um podcast que fala de doenças, que fala de doenças raras para o meio corporativo, entende? Eu acho que isso é um passo muito grande para a gente entrar nesse mercado. Eu hoje, eu entendo um pouco mais disso pelo seguinte: eu acho que a pessoa que tá com uma doença rara tem a que nasce e a que adquire, desenvolve. Eu, no meu caso, eu desenvolvi. Então, assim, é diferente também. A gente, quando desenvolve uma deficiência ou desenvolve uma doença depois de uma certa idade, a gente vê isso de tudo de uma outra maneira. Então, assim, seria muito egoísta da minha parte se eu, como jornalista, simplesmente parasse e não fizesse nada para ajudar as pessoas. Então, a Raros está aí, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Eu tô tentando da melhor maneira possível para que seja acessível para todo mundo, que todo mundo consiga ter acesso ao que eu tô colocando na Raros.